uma vez que ele começa com portanto, obviamente ele está relacionando o que ele diz aqui com o que ele acabou de falar antes. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurar? Aqueles que são mais velhos, que têm dieta prescrita para tirar bastante sal, você sabe como é difícil comer uma comida assim. Eu me lembro da minha viagem a Mapuera, uma aldeia no noroeste do Pará, em que eu estive ensinando os índios, e eles me diziam, vem comer com a gente, você tem nojo da nossa comida? Eu falei, tá bom, eu vou lá comer com eles. Nós estávamos ali talvez num grupo de 10 pessoas, e se eu me lembro bem, era só eu que não era índio ali. E ali chegaram um caldeirão, com uma água bastante transparente, lógico que não tinha nenhum tempero, era só aquela água quente com um pedaço de carne de anta. Tinha o biju, que era no formato de um disco de pizza, de massa de pizza, feito de farinha de mandioca. Uma pimentinha. E um outro caldeirão, com um caldo de cana diluído. Entenda uma coisa, não tem faca, não tem garfo, não tem prato, não tem copo. Os índios estavam enfiando a mão dentro da panela, pegando a carne, arrancando um pedaço, e eu só olhando aquilo. E alguém falou, vem cá. Que comida horrorosa. E ainda garantia os próximos dias no trono. Sem sal. O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Alguém que supostamente tem as marcas, as características de um cristão genuíno, de um discípulo genuíno, é uma coisa. Mas alguém que por mais que possa se dizer como um cristão, como um discípulo, mas não tem as propriedades de um discípulo, ama menos os seus relacionamentos, ama menos a si mesmo, ama menos suas posses, pega a sua cruz. O que se faz com um sal desse tipo? O que se faz com um tipo de discípulo desse? Na Palestina, naquele tempo, o sal era extraído do Mar Morto, de algumas piscinas que se formavam no Mar Morto. O sal tinha uma variedade de sais muito grande. Tinha inclusive magnésio, tinha gesso. E lógico, eles podiam usar aquele sal para temperar alguma coisa. Agora, ainda que o sol não se deteriore, o sal, o cloreto de sódio, ele podia sair daquele volume, e portanto aquele volume sem o sal efetivamente, para que servia? Ele diz no versículo 35, não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Era muito comum este sal que era tirado do Mar Morto ser colocado no fundo de fornos. Eles colocavam no fundo do forno, em cima daquele sal, eles colocavam o esterco dos animais, pasmem, mas era assim, eles colocavam o esterco dos animais que era o combustível do fogão deles. Qual era a contribuição do sal? O sal tinha uma função catalítica. Ele, de alguma maneira, ele refratava o calor que vinha de cima e fazia com que o calor fosse dirigido para cima somente, para a panela, o que fosse. Mas tinha um momento em que aquela mistura de baixo já não tinha aquele poder de ser refratário. Então o que ele está dizendo é o seguinte: o sal não serve mais, não serve nem como adubo. O que se usa com ele? É jogado fora.
Algumas vezes, por terem alguns componentes de sais, eles colocavam na beira do caminho para a vegetação não crescer no caminho. Mas ele está dizendo que é jogado fora. Do que ele está falando? Desses supostos discípulos customizados, que esperam definir para Deus qual é o tipo de discípulo que Ele quer ter. E quando Ele diz, você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça. Preste atenção com o que você está fazendo com a sua vida. Senão você vai passar vergonha e vai viver a experiência de ser jogado fora. Sim, o Senhor Jesus Cristo veio até nós e morreu naquela cruz para nos salvar pela fé. Mas a relação verdadeira com o Senhor Jesus Cristo e com essa fé, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, há de entender qual é o padrão de relacionamento com Ele. Ele não é simplesmente um Salvador que está distribuindo tickets de graça para você ir para o céu. Não! Ele é o Senhor. E Ele está dizendo para toda aquela multidão, não é de qualquer jeito que você vai ser meu discípulo. Se você entendeu e creu na salvação que eu lhe ofereço, coloque as coisas sob perspectiva. Eu estou acima dos seus relacionamentos humanos. Estou acima das suas posses. Estou acima da sua própria vida. Calculem. Calculem.